Gente, olha só, hoje o nosso programa tá mais que especial. Eu tive a honra, né, dele ter aceito o nosso convite. João Bico, casado, pai de 2 filhos, empresário, apresentador do programa São Paulo Não Pode Parar, que é um sucesso, administrador de empresas e olha, e ainda preside o Instituto Marco da Paz. Vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e também da FACESP. João, quanta coisa, né? Me fala uma coisa, como que você dá conta de tudo isso? Seja muito bem-vindo. Bom, primeiro, boa tarde, Flávio. É um prazer enorme estar aqui nesse seu programa, esse sucesso consagrado aqui das segundas-feiras da tarde. Obrigada. Prazer muito grande, muito obrigado pelo seu convite. Obrigada, João. Flávia, na verdade é dedicação e amor, sabe? Por tudo. Eu acho que nós estamos aqui nessa vida para deixar algum legado, né? Deixar nossa marca, e fazer isso tudo com amor. Quando você faz com amor, você parece que o tempo expande. Sim. Então nós conseguimos aí dar conta de todos esses projetos. E todos eles que você citou aí tem todo o meu coração envolvido nisso. E graças a Deus tenho conseguido administrar o tempo para atender todas as necessidades aí que essas tarefas todas demandam. Com certeza. Agora, João, queria conhecer um pouquinho da sua história até mesmo, né? Com tantas atribuições aí, você iniciou uma carreira aí de trabalho muito jovem, até mesmo como office boy na Santa Efigênia. Dentro disso, como que você atribui isso ao seu crescimento como empresário hoje, renomado, uma pessoa conhecida? O que você acha que do seu legado dessa bagagem incrível aí? Então, Flávia, você sabe que eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade na Santa Efigênia, registrado. Eu falo pro Dória, encontrei com o Dória já algumas vezes, falo para ele, eu comecei a trabalhar com 13 anos mesmo, hein? E com registro em carteira, inclusive. E assim, eu sou filho, como fala o Tirico, do meu pai e da minha mãe. Brincadeira. A Flávia, além de ser a entrevistadora mais linda do Brasil, Oh! é esposa do meu querido amigo Léo Aran, então nós temos essa intimidade aqui e a gente pode brincar dessa maneira aqui. Mas estava dizendo para você, então nós somos 6 irmãos, né? Meu pai operário, minha mãe dona de casa, eu precisava trabalhar. Meu pai não queria que eu trabalhasse. Uhum. Meu pai queria ele achava que eu não ia dar sequência nos estudos, se eu trabalhasse. Queria estudar, né? Mas, Estuda. cara, eu precisava, eu tinha necessidade de ter a minha grana, era um negócio, meu dinheiro, então... Na época queria comer um Mac, alguma coisa. Não tinha Mac ainda, lamentavelmente. Eu comia, sabe o quê? O quê? Como office boy, Como? eu comia churrasco grego. Nossa! Churrasco grego com suquinho. Com aqueles real. de máquina. Na época não era, nem sei se era real ainda. E é gozado, né? É interessante você me lembrar dessa história, porque uma das coisas que eu fazia era levar negativações na associação comercial. Sim. No serviço de proteção ao crédito. Então eu ia levar a negativação de manhã, ia buscar a reabilitação à tarde. Então aqueles que pagavam à tarde eu ia lá buscar o protocolo que limpou o nome. Uhum. E de manhã eu ia levar para sujar o nome dos caras. Sim. Então, quando eu entrei na associação e virei vice-presidente, passou uma história na minha cabeça, assim, né? Daquele office boy que passou por ali realmente como office boy e hoje vice-presidente. Mas, voltando para Santa Efigênia, eu acho que é dedicação, sabe? E também aquela história de você fazer tudo com amor. Sim. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre tratei a empresa como se fosse minha. É vestir a camisa, né, João? Eu sou apaixonado por tudo que eu faço, senão eu não faço. É melhor nem começar, né? Se não tiver paixão, não tiver amor, eu não faço. É verdade. Então, assim, sabe, aconteceu dessa maneira. E eu comecei como office boy, foi uma transição muito rápida. Eu passei para balconista na época da loja na Santa Efigênia, depois passei para vendedor interno. Uhum. Que era muito legal, a lojinha era pequenininha, Santa Efigênia até Imagina hoje. você vendendo.
A Santa Efigênia até hoje é um ponto muito caro, né? Um dos mais caros de Sim. São Paulo. Então a loja era pequenininha. E aí os vendedores, o que que eles faziam? Tinha duas cadeiras com telefone fixo só, na época não tinha celular. E aí, quando um levantava, pô, eu só ia no banheiro assim quando não dava mais. Porque você levantou, você não sentava mais. Perdi a vez. Tinha mais vendedor do que cadeira. Então, o rodízio era de pé. Muito legal isso. Entra um, sai o outro. Não, foi no banheiro, dançou, perdeu a cadeira. E aí, o que que acontecia? Para sair de lá, aí fui promovido para gerente nacional. A empresa tinha 3 filiais no Brasil: Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba. Eu acho que com 18 anos me tornei gerente nacional. Ia todos os meses para esses lugares, para essas 3 filiais lá, fazer o acompanhamento. Conheci muita gente, aí foi uma beleza. Que Estava legal. numa época muito boa. E aí, os meus patrões, na Isso. época, eles enxergavam tudo isso, né? E aí me ofereceram 25% da empresa, me deram 25%. Olha que legal. Depois de um tempo eu acabei comprando mais 25%. E aí depois nós seguimos aí, estamos aí até hoje. Adoro eles. Que legal. Não todos. Eu gosto muito, muito de um mesmo, Maurício de Paris. Faz muito tempo que eu não vejo o Maurício. Tem que ver. Se você estiver me vendo aqui, Começou. um beijão para você. É um cara maravilhoso. Olha aí, Maurício. O outro sócio, assim, a gente acabou perdendo um pouco o contato. É a Não vida, tinha né? A muito, correria. não, e não tinha muita integração. Tem pessoas Sim, que sim. você tem uma integração total, né? E tem pessoas que você não tem muita integração. É afinidade. São Né? afinidade, gostos diferentes, mas também Sim. absolutamente nada contra. E olha só, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a associação comercial. Até mesmo já foi iniciado o processo, né, das próximas eleições. João, você é candidato à presidência na próxima eleição? Na lata, assim? Na lata, conte pra mim, não esconda nada. Ai, meu Deus do céu. Ô, Flávia, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui coordenador das 3 últimas campanhas para presidente da Associação Comercial e as 3 tiveram sucesso. Então foi a última do Alencar Burti, Tá. que é o queridão Alencar Burti. Se estiver me vendo aí, meu presidente, um beijo para você. Beijo, Mora presidente. aqui, ó, o senhor e a dona Norma. E o Alencar se tornou presidente. E fiz as 2 últimas do Alfredo Kutait também, que se tornou presidente. Então, Sim. naturalmente, agora o Alfredo não pode mais ser reconduzido à presidência, então, naturalmente, surgiu meu nome. Fui procurado por um grupo para que se eu teria disponibilidade de lançar meu nome. Na campanha do Alencar, a campanha do Alencar, a última, e a primeira do Alfredo, foram 2 campanhas conturbadas. Tá. Mas a do Alencar, no meio do caminho, o que aconteceu? Ela teve um acordo, foi uma composição, então do meio para frente acabou ficando tranquila. Ficou legal. A campanha do Alfredo foi muito complicada. Porque o Alfredo já muitos anos na casa, tudo, mas o Alfredo não tinha o conhecimento dos associados. Sim. Então, o que acontecia? Pô, nós tivemos que fazer um trabalho, deu trabalho pra caramba. Deu Eu muito imagino. trabalho, mas foi um sucesso. Aham. E a segunda foi mais tranquila. E já na eleição passada, no segundo mandato do Alfredo, já foi levantado o meu nome. Que legal. E eu tinha certeza, né, Alfredo? Eu acho que você achava que eu ia sair candidato. Eu fui lá e falei, não vou sair candidato contra você, até porque ele pegou uma pandemia no primeiro mandato. Que dificulta mais Né? ainda, Pô, né? então, Poxa. sabe, estava no meio de um trabalho. Falei, não, pô, você tem que continuar aí, tem que ser reconduzido. E fizemos um trabalho também maravilhoso. Então aí, de tudo isso, acabou surgindo naturalmente o meu nome. E o meu nome está aí, tá disponível aí. Olha. Eu gosto muito, ô Flávia. Tem João aí na Aquele eleição. que fala, vou te falar assim, ó. Você participa de uma entidade Sim, que você é voluntário. tá. Todos os diretores
presidentes, vice-presidentes da Associação Comercial são voluntários. Sim. Não tem absolutamente... não ganha nada por isso financeiramente. Financeiramente. Então o que acontece? Você faz por paixão, Sim, por amor. sabe? Eu, no meu caso, eu faço isso porque eu acho que é uma forma de retribuir tudo que Deus me deu, Com certeza, João. sabe? Sim. Pô, assim... É uma forma de gratidão, de retribuição, e isso é muito importante. Exatamente, é uma doação, literal, é realmente uma doação de tempo, que você faz para De tentar, dedicação para também. ajudar as pessoas, e a associação é muito forte nesse sentido. Com certeza. A voz da associação é ouvida, então é muito gratificante poder fazer esse trabalho. E naturalmente, quando você é voluntário de uma entidade como a Associação Comercial, você pretende, claro, sempre e cada vez mais poder participar mais ativamente. Sim, Então, fazer grandes tá melhorias. aí, meu nome enfim. tá aí. Vamos lá, vamos ver o que Vamos vai pra acontecer. cima, né? Eu, E- sei, eu sei, eu tenho uma certeza, né? Eu tenho uma Qual é? certeza. Qual é essa A certeza é o seguinte: as coisas só acontecem se Deus quer. Com certeza. Então, tenho certeza que se tiver que ser, vai ser. Vai ser, eu acredito muito nisso. E sempre falo até para as pessoas que eu conheço, próximas a mim, e falo, olha, às vezes nem tudo é por merecimento. E sim, porque a sua estrela tem que brilhar. Eu falo né? para um amigo meu, né? Falo assim, eu chamo ele até de Pedro. Eu não vou falar o nome dele, senão vai ficar uma... Falo, Pedro, você é um homem de pouca fé. Tem que ter fé, tem que ter fé. Verdade. Glória a Deus. E, Bico, fala uma coisa para mim. O valor gasto numa campanha dessa é alto? Conta pra Pô, gente. legal, boa pergunta até que você fez, até para eu poder esclarecer aqui, Sim, né? a gente quer saber. O que acontece? Eu coordenei as 3 campanhas, Tá. mas eu coordenei politicamente. Uhum. Então, por exemplo, a do Alencar foi uma campanha que no meio do caminho houve uma composição, um acordo, então ele foi aclamado, não teve outra chapa, só teve a chapa do Alencar. Ou Tá. seja, custo zero. As campanhas do Alfredo, a primeira campanha e a segunda campanha, o que eu pedi para o Alfredo? Falei, olha, eu faço a parte política. Eu falei para ele, inclusive, falei assim, eu vou elegê-lo. Você vai ser o próximo presidente da Associação Comercial. E ponto. E finish. Isso aí e quando eu digo eu, não sou eu sozinho, claro. Nós tínhamos uma equipe, tem o Cataldo que ajudou demais. Sim. O Cataldo, inclusive, na época estava enfermo, tinha mas participando ativamente, todo pegando ali direto, muita gente. O Amir ajudou bastante. Muita gente, eu não quero ficar falando assim, senão vou esquecer, posso magoar alguém. Sim. Mas foi uma equipe que trabalhou. Mas todos os dias da campanha, eu estava em todas as distritais, à noite, são 15 distritais, São Miguel, Butantã, Vila Mariana, Casa Verde, Santana, Nossa, Vila correria. Maria, uma doideira. Imagina. E Penha, e reunindo todo o pessoal, e fazendo encontros, e divulgando a importância da eleição do Alfredo. Então, eu não tinha nenhuma condição de assumir campanha financeiramente. Então, eu pedi para o Alfredo indicar, ele indicou uma pessoa para organizar essa parte financeira da campanha. Então, eu pedi o que eu precisava. Olha, preciso de um local para fazer o comitê. Maravilha, veio o local. Eu preciso de instalações, telefone, computador, veio. Então, tudo que eu pedi, o Alfredo atendeu. Atendeu. Quanto custou, não sei, realmente eu não sei. Tá. E agora me fala uma coisa. Da maneira que você está se colocando, João, você não disputará por uma chapa de oposição, certo? De jeito nenhum. Eu não sou, nunca fui, talvez, nunca serei também, não sei, né? Nunca serei, não sei. Mas assim, eu sou oposição, eu tô na gestão. Sim. Eu fui eleito vice-presidente, Vice-presidente. eleito, não é nomeado. E haverá, tipo, uma disputa interna? Olha, Flávia, sinceramente eu não tenho notícia. Não tenho notícia Tá. de ninguém que ninguém tenha lançado o seu nome. Inclusive vou, a partir de hoje, né? Agora que você está Sim. expondo Tô colocando esse- ele no paredão. esse trabalho aqui, vou Sim. iniciar a conversa com os meus companheiros, amigos da Associação Comercial,
desses que não estão no grupo que quer lançar meu nome, que venha fazer parte desse projeto, que é um projeto de continuidade, eu digo assim, continuidade melhorada Sim. da gestão. Não estou dizendo que a gestão do Alfredo é ruim, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu acho que, eu sempre, até inclusive eu usei todo isso na campanha do Alfredo. Essa gestão só é pior do que a próxima. E a próxima, depois desta, tem que ser melhor. É isso. Né? Nós É estamos sobre melhorando, isso. é isso sempre. E, João, o atual presidente, de repente, não poderia tentar, assim, estender o seu mandato? Ô Flávio, eu acho o seguinte, acho que não. Não? Acho que não. O custo disso seria muito alto. Porque houve aí um conturbado processo aí de mudança de estatuto no final do ano passado, e justamente para que isso não acontecesse. Sim. Então, acho que o Alfredo, primeiro que eu não vejo possibilidade no próprio estatuto, pelo menos por enquanto. Mas eu acho que seria um custo muito alto, porque a cobrança seria muito grande nesse sentido. Para ele continuar. É, muito, muito grande. Então, poderia dar a impressão de que tudo isso aconteceu com esse objetivo. E eu tenho certeza que... E assim, o Alfredo fez uma gestão, se dedica pra caramba. O negócio cansa, viu? Eu imagino. Você não é fácil. Não, e a pessoa tem muito trabalho, Não muita é dedicação, é tempo, Sabe? é amor, Eu acho que envolve você tem que tudo. fazer isso aí. Você faz o teu trabalho, passa o bastão e vai, E e segue. tira o pé do acelerador, porque senão Sim. você Você pira. fica louco. É entrevista todo dia, eventos todos os dias. É compromisso total. A Sim. dedicação praticamente total. Tem que ter muito vigor para tá. E o Alfredo demonstrou esse vigor aí. Que bom. E até mesmo você falou de entrevista, né? Nós, dentro da associação comercial, o setor de comunicação vai muito bem. E dentro disso, porém, existe muita gente insatisfeita que prefere não se identificar, aí, João. E com interpretações diferentes que nós sabemos das apresentadas. Quem está com a razão, então, João? Conta aí. Eu acho que ambos. Ô Flávia, toda gestão tem seus problemas, né? Sim. Então, Tem as suas dificuldades, eu acredito que tudo na vida, né? não é fácil. E não é fácil, ainda mais numa entidade, quando você tem a tua empresa, você faz o que você quer. Sim. Você acerta, erra, você não deve satisfação para Pra ninguém. ninguém. Verdade. Então, você vai lá e faz o que você quer. Numa entidade não é assim. Né? Você Que primeiro, prestar, você né? responde, você tem uma responsabilidade muito maior do que a individual. Sim. É coletiva. Então, você está falando do dinheiro do associado, você está falando do patrimônio da entidade, de uma entidade que fez 128 anos agora. Olha, Então, olha, uma responsabilidade, olha a responsabilidade. enorme. Então, acontecem algumas coisas assim também que tem problema. Sim. Realmente tem problema que pode ser melhorado, mas assim, de uma maneira geral, a gestão está muito boa. E assim, falando em questão de insatisfação, né, da parte tanto dos associados, colaboradores e também dirigentes da casa, você está ciente dessas insatisfações aí? É natural, né? É que chega, né? É natural, porque Sempre chega. sabe o que acontece, Flávio? Assim, as pessoas, é interessante isso, né? Às vezes as pessoas não expõem a sua opinião, ou por medo, ou por timidez. Insegurança de não Insegurança saber de, como a sabe, pessoa vai receber, né, isso. João? E também de represária. Então, muita gente fica, sabe, atrás Na retaguarda, por nos atrás bastidores. ali, e vai apresentando. Como um possível pré-candidato, é Sim. natural que venham me trazer as demandas. Lógico. Né? E eu transito muito bem também nessa equipe que foi uma boa parte dessa equipe que foi oposição ao Alfredo e ao Burti, o Alencar, nas eleições. Eu transito muito bem com boa parte deles.
Então é natural que tragam coisas assim, mas você tem que ter muita coerência nisso e separar o Sim. que é fake news, o que é só fofoca O que é real? e algumas coisas que são reais. Sim. E aí você tentar encaixar para melhorar na próxima gestão, né? Agora me fala uma coisa, é verdade que a Associação Comercial doou mais de 2 milhões de reais em 2021, João, a construção de um centro de acolhimento construído em área privada e os proprietários agora estão exigindo reintegração de posse. Então, Flávio, vou te contar essa história assim. Isso é uma coisa que me chateia na associação. Esse assunto me deixou muito chateado. Por dois motivos. Quais são eles, João? Eu fui candidato a prefeito de São Paulo em 2014, Sim, né? E eu fiz um trabalho que eu julgo muito bom. E fiz 27 projetos para São Paulo. E um dos projetos que eu fiz para São Paulo está registrado lá, Rumo ao Centro. olha que legal. E o projeto Rumo ao Centro, Aham. ele foi completamente, só mudou o nome. Mudou o nome e foi introduzido De outra forma, de outra forma sim. e tá Tá acontecendo. acontecendo. Ah. Ou seja, eu fui lá estudar, eu andei, fiz. Você fez pesquisa, Pô, elaborou, pesquisa, se conversei dedicou. muito, né? Então, o que acontece? Foi feito esse planejamento, eu fui falar com o Alfredo recentemente sobre isso. O Alfredo se demonstrou surpreso, que Sim. eu não sabia também. E é isso também que é um problema, porque você preside uma entidade, se você não tomar cuidado, as informações podem chegar equivocadas e você acaba respondendo por isso, né? Sim. Então, o que acontece? Agora, a questão de um mês e meio atrás, fui procurado por algumas pessoas dizendo assim, pô, construíram a associação comercial que defende aí a livre iniciativa, é contra a pirataria, construíram no meu terreno, junto com a prefeitura municipal, e pô, eu continuo pagando IPTU, altíssimo, agora maior ainda porque eu pago sobre a construção, Nossa. que não fui eu que fiz, ou seja, uma invasão. Uhum. Então, eu quero saber, pô, vocês fizeram isso mesmo? Está nos jornais, né? Que houve a doação. Tá. Então, eu levei o caso ao Alfredo. Falei, Alfredo, Tá acontecendo isso. presidente, cheguei aqui, ó, tô passando, ele me demonstrou surpresa, não sabia da história. Disse que foi com toda a boa, eu não tenho nenhuma dúvida disso, que foi com toda a boa intenção. Esse projeto foi aprovado numa fase que eu não estava em São Paulo. Uhum. Eu estava viajando, então não participei dessa aprovação, lamentavelmente, senão teria me envolvido um pouco mais. Com certeza. E, conclusão, o projeto que era tirar o pessoal do centro, lá do pátio do colégio, não aconteceu, o pessoal está lá. Tá lá, tudo lá, do mesmo jeito. Esse centro de acolhimento aparentemente está construído numa área privada Ótimo. e vai dar problema. Com certeza. Então tá lá, é um assunto para resolver. Para resolver, né, Vamos João? ver, vamos torcer, mas tenho certeza que vai ser resolvido. Com certeza. João, e agora e o Conselho de Mulher? Então, Flávio, o Conselho da Mulher é uma tem coisa pra falar interessante, sobre né? isso? O Conselho da Mulher, nessas últimas duas gestões, ela teve um incremento fantástico. Sim. Eu sempre fui um entusiasta da atual primeira-dama pela determinação, pelo trabalho. Ela vai atrás, faz, é É fuçada. mulher, né, João? É mulher, gente. Sim, mas ela realmente, sabe, é determinada, vai e faz acontecer. Né? Realmente faz acontecer. As mulheradas. Então, completamente mudou Sim. o que era o Conselho da Mulher e o que é o Conselho da Mulher hoje, né? Agora, aí também tem algumas coisas aí, algumas reclamações, tem muitas... dentro desse pacotão que me mandaram aí para eu descascar esse abacaxi, aí tem uma série de coisas do Conselho da Mulher, mas a gente tem que também olhar, é o que eu te falei, temos que ver o que é fofoca, o que é fake news, o que é ciúme, e tal, se tem alguma razão em alguma coisa, mas isso é um assunto para mais para frente. Mas o importante aí, ó, as mulheres aí firme e isso aí, forte, mas, ó, um né? trabalho muito árduo que a primeira-dama tem feito e tem trazido um protagonismo aí para o Conselho da Mulher da Isso é Associação muito Comercial. importante, né, Fantástico. João? Isso isso é aí. muito importante. E agora,
até mesmo na última eleição, houve uma chapa de oposição, que eu estou sabendo, considerada forte. Porém, muito agressiva, João. Inclusive acusando a diretora de desvios, propagandas com ratos. Você acha que se houver eleição, vai ser nesse nível? Acho que não, Flávio. Não, né? Acho que não. Pesado? Assim, a associação ela é formada por homens de bem, homens e mulheres de bem, sabe? As pessoas se dedicam ali para isso. Eu acho que essa oposição, Sim. ela fez muito bem para a entidade, porque a entidade vinha em berço esplêndido, Crescendo. né? Vinha em berço esplêndido, não tinha eleição, era aclamação, então você fica numa área de conforto. Quando apareceu uma chapa de oposição, começou a mostrar algumas coisas que, opa, Calma, tem sabe, coisa aí. botou Aham, foco em algumas coisas assim que começou a aparecer e brilhar. aham. Então, e melhorou bastante, realmente melhorou bastante. A associação é outra hoje do que era no passado. Então, mas assim, realmente foi de uma forma muito agressiva e eu acho que não, acho que vai ser num bom nível. Eu Tranquilo. espero que seja num bom nível. Caso exista eleição, Aham. ela tem que ser num bom nível. Sim, Agora, quem vai determinar isso também são os participantes, né? sim. Tem que ter um nível. Para não ficar tão pesado, porque, né, João? chumbo trocado não dói. Não É dói. assim que as pessoas... Eu acho que você tem que baixar, sabe? Se tiver disputa, eu torço para que não... Seja que uma disputa limpa, seja tranquila, limpa, né? tranquila e que vença o melhor. Melhor. E o que merecedor, né? O que É, vai e fazer. E o nosso associado que escolha aquele que acha que melhor vai representá-lo Sim. e vamos que vamos. Também acho. E agora me fala uma coisa, esse desvio foi real? Ô Flávia, houve um desvio. A associação teve um prejuízo grande. Eu não tenho, esse processo está Tá. em segredo de justiça. É uma das coisas que eu tenho tentado entender melhor, até porque o problema não é que houve o desvio, o problema é que foi por um período muito longo. Então, se isso aconteceu recorrentemente, existe uma grande preocupação de como aconteceu isso recorrentemente. E eu quero muito entender isso, independente de qualquer coisa, até para poder apresentar sugestões para acabar com isso De e vez, nunca né? mais acontecer. Sim. Então, sinceramente, o valor não foi apurado. Me parece que houve uma condenação agora para que fosse devolvido 12 milhões de reais, Nossa. mas não existe esse dinheiro. Quem tem que devolver não tem. Ou seja, a associação não vai, eu acho que não vai receber nada. Então, e precisa entender um pouco melhor isso, mas é um assunto que está ainda sendo Estudado, né? Estou tomando melhor conhecimento para poder... Falar melhor e ter o Isso conhecimento. acontece também, né? Lamentavelmente, tem Acontece. pessoas que... O que você tem que fazer é trava, Parou. né? Entender o que Daqui aconteceu. pra frente acabou. Né? Sim. Tem que entender o que aconteceu. Sim, porque aí você entendendo, Aí você você trava. consegue. Acabou. E agora, gente, olha, eu sei que tá muito legal o nosso bate-papo, né, João? Você já quer que eu vá embora? Não, eu não queria, mas assim, eu queria agora para a gente poder finalizar a nossa entrevista. Hoje, qual o seu recado que você deixaria para os associados da Associação Comercial de São Paulo em relação às próximas eleições? O que vem aí, João? Você como vice-presidente atual e aí candidato à presidência da Associação Então, Comercial. Flávia, eu ainda não sou candidato. Tá. Eu sou... Pode me chamar de pré-candidato, aí eu aceito, tá? Aí eu Pré-candidato, aceito, gente, tá bom? isso mesmo. Deixa seu recado aí, pessoal, Então, das próximas eleições aí. O que eu queria dizer para você, que é associado da Associação Comercial, é diretor da casa, é dirigente da casa, eu entendo muito o que está acontecendo, o momento que está acontecendo na entidade. Então, eu peço a você que escolha bem, avalie bem. Nós vamos ter duas eleições agora, se seguir o estatuto atual. Nós vamos ter uma eleição para conselheiros
e os conselheiros vão eleger o presidente. Então, já desde da eleição do conselho, muito importante que você eleja aquelas pessoas que te representam, que você acha que realmente vai representar seus pensamentos, vai representar tudo aquilo que você realmente acredita, que vai ter condições de implantar tudo o que será prometido, de dar sequência em tudo o que é bom nessa gestão, que foi implantado nessa gestão, que é 90%, 90% ou talvez até mais de 90% do que foi implantado, que vai conseguir ajustar algumas coisas que precisam de ajustes, né? Eu vou dizer uma coisa que você tinha me perguntado, por exemplo, de insatisfação, né? Então, vou dar um exemplo só, no caso da insatisfação. Existe uma insatisfação grande, nós temos uma vice-presidente na entidade que é considerada uma das rainhas do e-commerce. Olha que né? legal. Então, foi apresentado um projeto de um e-commerce da associação comercial e na reunião ela falou, isso é absurdo isso, não dá certo, é só gastar dinheiro, não tem nenhuma chance e deu todos os elementos por quê de não ser feito isso. Nossa. Ainda assim, foi feito o projeto, fiasco, muita grana envolvida, muito dinheiro envolvido, enfiado no projeto, que foi anunciado. Então, aí eu acho assim, são coisas assim de defender o indefensável. Com certeza. Então não dá para defender o indefensável. Então esse é uma das coisas. Então, sabe, essas avaliações eu acho que tem que ser feitas por todos aí e saber e votar. E o que eu peço para você é o seguinte, vote em mim, se eu for candidato. Olha, ele é pré-candidato. Eu quero aí, seu voto. né? E vem conversar também. Com certeza, e o Sabe legal... o que eu quero? Se tiver disputa, eu quero que aconteça exatamente como foi com o Lula. Porque o eleitor do Lula estava completamente escondido. As pessoas tinham medo de falar revelar. que era petista. E de certa forma pode ser que aconteça. Sim. E de repente, eu já tenho percebido um pouco disso. Então, quero ser igual o Lula, hein? Com certeza. Quero ser eleito por você, assim, não precisa avisar, não. Lá na hora da votação é você e a urna. E nós vamos fazer de tudo e vamos estar acompanhando ali para que seja um processo justo, auditado, para que as eleições sejam limpas e disputadas e que realmente, em quem você votou, só você vai saber, e naquela hora ali é você e a urna. E uma coisa que eu acho bem importante, João, até mesmo a gente frisar nesse bate-papo aqui do programa, transparência e acessibilidade. Eu acho que é super importante, até mesmo a pré-candidato, se tiver aí até mesmo uma disputa nessas eleições, eu acho que é muito importante, né, João? Não, com certeza. Eu tenho certeza que vai acontecer o melhor para a entidade, até porque, justamente é o que eu te falei, não faz sentido o Alencar sempre falava isso, né? Se você é um voluntário sem prazer, não seja. Não faz sentido. Se você é voluntário, você está lá porque você ama, que você quer. Você quer ver a entidade. São 128 anos. Olha, pessoas que passaram por essa casa maravilhosa. Que legal. Sabe, Guilherme Afife Domingos, eu sou fãzaço do Guilherme, não é? Eu sempre falo assim, foi um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. Se torna um espelho, né, João? Nossa, para você continuar essa bagagem, o legado e tudo mais, né? E seguir, sabe, e fazer esse trabalho. Tem uma equipe, Associação Comercial de Voluntários, que, sabe, é digna de ser de um ministério, de tomar conta de Brasília. É isso mesmo. Sabe, são pessoas muito capacitadas, potenciais, muito boas, né? Sabe, vários em cada área. Eu não quero citar nomes aqui para não correr o risco de esquecer de alguém. Mas, sabe, se a diretoria, uma parte, tem alguns lá que não dá, mas a base da associação comercial, se fosse transferida para Brasília, olha, seria sensacional o nosso país. Ia fluir 100%. Então esse grupo tem que estar ali fechado, focado junto, né? é isso aí. É isso. Eu quero só isso, tá
tá Na linha de contribuindo frente, com o meu nome. contribuindo pro melhor. Tô disponibilizando o meu nome aí. Sim, é isso mesmo. Gente, eu quero agradecer essa honra hoje dessa grande entrevista com um empresário de sucesso, vice-presidente aí da Associação Comercial, João Bico. Muito obrigada. Quero deixar aberto mais um convite aí para você vir próximo às eleições aí, mas naquele momento mais quente. Quero que você volte para você contar como que tá indo. Legal. Tudo bem? Flávia, só eu tenho que te agradecer por poder estar aqui no seu programa Sua Tarde, esse sucesso das segundas-feiras. Sim. E estou muito feliz de ver você. Manda um beijão pro Léo, meu Pode brother. deixar. Será mandado. E também para Mariá. Sim. E falar para você, queria te pedir uma autorização também. Qual? Para transmitir o programa no canal do São Paulo Não Pode Parar. Olha! Hoje, que aí o pessoal que não pôde assistir à tarde aqui pode ver à noite. Com certeza, gente, Pode tá ser? mais que autorizado. Então E tá. olha, quero mandar um beijo aí pros telespectadores aí do João. E Obrig- quero que um dia eu quero ir lá no seu programa. Eu não sei cantar, né, João? Mas... Obrigado. O Léo já foi, agora tá faltando você. É, Vai dar falta- mais audiência, não tem nenhuma Ah, dúvida. tá ótimo, né, Obrigado, gente? Flávia. Um beijão Obrigada, pra você. fica Muito aberto o obrigado, nosso viu? convite, viu, João? Obrigado, querida. Obrigado você. Gente, eu vou ficando Obrigado, por aqui. gente. Quero agradecer até mesmo esse grande bate-papo aí maravilhoso com o João Bico. Desejo a você uma semana maravilhosa, com uma energia positiva. E olha, sempre, todas as segundas às 16 horas, estou aqui. Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um programa, não só na minha, mas como na sua tarde. E olha, doutora Grazi está aqui novamente e vai falar de um dos temas, gente, que na verdade, quando eu ouvi e conheci o nome de doutora Grazi, da clínica Feisnier, justamente foi esse tema que eu quis trazer, que era a harmonização das orelhas. Muitas pessoas, né, acredito, sofrem com probleminhas de orelha de abano. E não só adultos, mas principalmente crianças. E a doutora Grazi é especialista, gente, em resolver e trazer essa solução para você. Tudo bem, doutora Grazi? Tudo bem, Flá? Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer sempre estar aqui. Não, obrigada a você por estar aqui hoje e falar sobre esse assunto que mexe muito com a autoestima das pessoas, não é mesmo? Realmente, as orelhinhas em abano, elas estão presentes em 5% da população. Então, é bastante gente que tem as orelhinhas em abano e que se incomodam, porque elas são motivos de muito bullying desde a infância. Então, aquelas piadinhas que sempre estão presentes na vida das pessoas desde a infância e que isso vai minando a autoestima, vai minando, que pode até desencadear um problema de autoestima, uma depressão. Sim. Mulherada, né? Eu tenho a clínica, a pioneira na técnica em São Paulo, já atendi mais de 1.600 pacientes. Tô falando que ela é a fera da harmonização, harmonização da orelha. Exatamente, justamente por isso, porque é uma técnica que depois eu vou explicar um pouquinho sobre ela, mas ela é bem revolucionária porque ela substitui a cirurgia, então a gente não está falando de cirurgia. Gente, você já imaginou, você que está aí em casa nos assistindo, não sei se você sofre com esse tipo de probleminha, já imaginou você passar por um procedimento não invasivo, não cirúrgico e ter a orelhinha bem certinha, né, doutora? Em questão de 1 hora, às vezes 1h30, dependendo do caso até meia hora. Gente, meia hora? Sem dor, isso que é o mais legal. Sem dor. Porque eu faço o procedimento até crianças de 7 anos. E pode ser muitas. feito a partir de 7 anos? A partir de 7 anos, porque a orelha ela está finalizando o processo de crescimento dela com 7 anos. Então, com 7 anos, a gente já pode fazer a harmonização das orelhas e até uma idade legal de se fazer, porque a cartilagem ela é mais molinha, ela é mais maleável, então a recuperação da criança é muito melhor.
Então, não é nem recomendável que se espere tanto. Olha que Caso legal. seja possível, faça o quanto antes na sua criança, se essa for o desejo da criança. Não, e detalhe, né? A criança com 7 anos vai para a escola. E a gente sabe que os amiguinhos, às vezes, né? Vamos falar a verdade, o ditado popular, tiram sarro, dão risada. E aí, igual você falou, pode desencadear uma depressão nessa criança. Uma baixa autoestima. Uma dessas histórias que eu tenho no meu consultório que mais me marcaram foi de um menino de 7 anos. Ele já estava há quase 2 semanas sem ir na escola, porque ele estava sofrendo bullying. E ele estava quase sendo expulso da escola. Por quê? Ele reagiu ao bullying dando tijolada nas crianças. Olha, gente. Então é uma história muito triste, muito pesada. E a mãe dele me procurou assim desesperada, porque ela estava numa situação muito delicada, que o filho dela estava sofrendo bullying, estava reagindo, e aí ele que estava perigando de ainda ser expulso da escola. Então é uma situação muito delicada. Mas que, e ali, sem corte, com anestesia local, a gente consegue resolver em 1 hora e meia. A recuperação, ela é bem mais rápida do que uma cirurgia, porque não tem corte. Que legal, gente. Então, foi uma história, assim, que me marcou Não, bastante. você imagina essa mãe e essa criança, principalmente. Exatamente. Foi um caso bem difícil, acho que foi um dos mais difíceis que eu já atuei. Mas no retorno, quando ele voltou, e eu perguntei, e aí, os meninos pararam? E ele me falou, pararam. Foi tão gratificante que Eu imagino. vale tudo. Vale tudo. Porque você imagina a criança chegar lá, deprimida, com várias situações, a mãe, sem Há saber... 2 semanas sem querer ir na escola. Então, e aí de repente acontece, a pessoa tá lá, tem a solução em frações de 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia. Enfim, você já imaginou? É muito, muito legal. E o mais interessante é ver a reação das pessoas quando elas se olham no espelho. Porque a grande maioria sempre fica ali, falando como seria. É. Mas na hora que elas se olham no espelho e vê que aquele sonho, às vezes de anos, se tornou realidade, muitas vão às lágrimas, outras têm ataque de riso, cada reação Sério? é totalmente diferente. Deve ser fantástico. E agora me fala uma coisa, como que é feito esse procedimento? É feito com anestesia local, com a inserção de fios. Tá. Ele, na realidade, ele é bem similar à otoplastia normal, que é a cirurgia. A cirurgia, uma das técnicas utilizadas também é a colocação de fios. A gente coloca fios de uma maneira similar em locais um pouco diferentes, mas é praticamente o mesmo fio. O local é muito similar, só que a gente faz isso sem precisar cortar. Então, na cirurgia, eles cortam e colocam o fio. A gente consegue colocar o fio sem precisar cortar. Olha que legal! E tudo hoje em dia que não tem corte, que tem a recuperação melhor, é melhor, porque as pessoas não têm mais tempo para ficar um ano, um mês se recuperando. Sim, não tem. E tem muitas pessoas que têm medo de entrar numa cirurgia, de tomar uma anestesia geral. É verdade. O que eu mais vejo são pessoas falando assim, eu me incomodo com a minha orelha, mas não é o tanto para eu ir para uma cirurgia. Só que sendo um procedimento não cirúrgico, aí sim me interessa. Olha, igual, eu vou dar um exemplo, gente, de casa. Eu vou dar um exemplo meu, tá? E deve acontecer muito isso, né, doutora? Eu, por exemplo, vou à academia, né? Geralmente, vou dar um exemplo, a gente prende os cabelos, faz um rabo de cavalo. Só que o que acontece? Eu fico puxando aqui do lado, ó, para não mostrar a minha orelha. Então, eu não sei se é pelo devido tamanho, que às vezes eu acho grande, mas como você, pelo seu conhecimento, tem assimetria, talvez seja por causa do espaço, e eu fico até na piscina, molhou o cabelo, já fica aqui, ó, puxando. Tem muitos homens que se escondem no boné, então coloca o boné e coloca aquela abinha aqui para segurar a orelhinha. Isso, eu também, quando eu uso o boné, eu coloco aqui em cima. Alguns não cortam o cabelo do jeito que gostaria para se esconder. E o cabelo é onde a mulherada mais esconde
os cabelinhos, É né? verdade. As orelhinhas é com o cabelo. Inclusive tem como que é que você falou o nome? É elfo do cabelo. Quem tem o cabelo lisinho, quando fica com a orelhinha assim pra frente, fica com a pontinha assim aparecendo, assim. Isso E muita incomoda gente muito bastante. a mulherada. Inclusive viralizou há poucos meses atrás o vídeo de uma noiva que no dia do casamento, por se incomodar com as orelhas, queria fazer um coque, colou com Super Bonder. E tem casos disso. Eu fiz uma pesquisa com os meus pacientes, 50% já colaram a orelha Com super bonder. com Super Bonder. Eu tentei outro dia colar com durex. Só pra ver se dava, se tava ok. E Flávia, eu tenho muitas histórias, assim, algumas engraçadas, outras mais tristes. Uma engraçada porque Sim. depois que passou fica Passou, engraçada, fica legal, né? Um paciente me contou que para a formatura dele, ele colou as orelhinhas, só que na hora que foi chamar ele no palco, uma delas abriu e a outra estava colada. E aí ele já estava no processo de ir, e aí não podia mais voltar, e não sabia mais colar, e se descolava a outra, enfim. Aí ele ficou ali, né, aí tentou descolar a outra, não deu certo, e ficou ali na formatura dele com uma colada e outra Olha, sem se colar. você soubesse, já podia ter ido na formatura, já dava um jeito ali. Já dava um jeitinho ali, Já, já peraí. botava meia horinha ali, já costurava, tava ali. resolvia o problema. E assim, você falou que pode ser feito a partir de 7 anos. Existe, como que é feito esse pós? Terminou, ok, colocou lá os fios, já fez tudo certinho. Como que é o pós? Eu sempre falo para os meus pacientes que não é porque é um procedimento mais simples do que a cirurgia, que é uma coisinha corriqueira, não é. Não é um brinco que a gente está colocando. Então, ele exige que tome alguns medicamentos, não são muitos, mas a gente precisa tomar anti-inflamatório, Sim, remedinho para dor, porque depois que passa a anestesia, sensível, fica né? sensível. Algumas pessoas falam que não dói nada, algumas pessoas têm sim A alguma sensibilidade. sensibilidade, um pouquinho de dor, então é bom tomar analgésicos. A limpeza é fundamental, então manter uma limpeza, que eu passo todo um protocolo, eu falo toda a explicação de como ele deve cuidar, como o paciente deve cuidar das orelhinhas, para que elas fiquem naquela posição e que não ocorra recidiva. E o que é a recidiva? É quando a orelhinha volta a ficar abertinha. Isso pode acontecer tanto na cirurgia quanto no nosso procedimento. Entendi. A grande vantagem é que, se no nosso procedimento, de repente, a orelha abrir um pouquinho, rapidamente a gente põe mais um pontinho de reforço. Agora, na cirurgia, não. Eu tenho, inclusive, uma estatística que 10% dos meus pacientes são pacientes que já fizeram a cirurgia, mas que voltou, às vezes volta só uma pontinha, às vezes volta tudo. E que aí eles não querem se submeter a uma nova cirurgia. Porque existe todo um processo, né? Corte, anestesia e um valor bem mais caro também. Mas... E que eles procuram a clínica para fazer esse retoque da cirurgia com a técnica não cirúrgica. Então, é super possível isso. Então, por exemplo, mas nesse caso, então, por exemplo, tem, de repente, a chance de voltar? Ele é um procedimento, vamos dizer, para sempre? Ou ele tem que ter uma manutenção também? É uma ótima pergunta, porque isso vai depender da orelha. De cada organismo? De cada organismo, porque a nossa orelha ela é feita de cartilagem. Tá. A cartilagem ele é um tecido que não é nem tão duro quanto um osso e nem tão mole quanto o músculo, quanto a carne. Então, ele é intermediário. Por ser intermediário, ele tem um formato diferente. Então, se a gente coloca ela num formato diferente, depois de um tempo, ela fica naquela posição. Então, depois de um tempo, e aí esse tempo que é o que todo mundo quer saber, doutora, quanto tempo? Depende da dureza da cartilagem. Quanto mais molinha, mais rápido ela se acomoda numa posição nova. Se ela é uma cartilagem dura, às vezes muito grossa, fibrosada, às vezes de lutador de jiu-jitsu, por exemplo, que tem aquelas orelhas que já foram estouradas, que é cartilagem muito, muito grossa, dificilmente ela vai ficar numa posição e a gente vai conseguir remodelar. Ao contrário, eu tenho crianças que em um mês
já se remodelou totalmente, porque a cartilagem é muito molinha. Que legal. Então, para a maioria das pessoas é sim definitivo, mas existem alguns casos que... Tem que dar um retoquezinho. Mas como o fio tá ali fisicamente segurando, porque é o fio que amarra, então o fio tá ali amarrando. Enquanto aquele fio estiver ali, a orelha vai estar bem posicionada. E esse fio, ele fica no organismo por 5, 6 anos. Olha. Então, mesmo que a pessoa tenha uma cartilagem um pouco mais fibrosada, um pouco mais durinha, o fio vai ficar ali por uns 5, 6 anos. E ela vai acostumar a ficar naquela posição. E daqui a uns 5 anos, se abrir um pouco, você refaz o procedimento, porque é algo mais simples, mais rápido. Então, refaz o procedimento, de repente refazer a cada 5 anos, mas isso são exceções. A grande maioria, 95% das pessoas precisam fazer uma vez só. E a cartilagem já é remodelada em mais ou menos 1 ano. Gente, olha só, então imagina, no procedimento de 1 hora, 1h30, você já sai de lá com o resultado na mesma hora. É claro que sempre tem o pós, tomar um remedinho para dor, enfim, como nós havíamos falado da sensibilidade. Inclusive, você mandou umas imagens de antes e depois, que o pessoal aí de casa vai acompanhar um pouquinho do resultado desse trabalho maravilhoso da doutora Grazi. Nossa, que incrível! Parece mágica, né? Gente, eu fico imaginando a hora que as pessoas olham no espelho. Algumas não acreditam. No começo, eu comecei há pouco tempo, embora essa técnica seja já muito antiga, ela foi descrita em 1975. Então, ela é muito antiga, mas ela estava em desuso. E aí, ela voltou há alguns anos atrás. Então, é uma técnica que não é nada novo, não é, ai, nossa, agora que vocês estão testando isso. Não, ela é uma técnica muito antiga, ela só estava em desuso. Ela já é muito famosa em outros países também. E depois que a gente ressuscitou a técnica, digamos assim... Ah, glória a Deus, amém. Algumas pessoas não acreditavam, achavam que era golpe. Falavam, não, isso é impossível. Imagina, eu falava, não, é verdade. Agora, claro, depois de alguns anos e mais de 1.600 pacientes felizes, as pessoas já acreditam que isso é verdade. E estamos espalhando a técnica pelo Brasil afora, porque... Realmente, existem pouquíssimos profissionais que realizam a técnica. Gente. Em São Paulo, eu era a única até pouquíssimo tempo atrás. Olha, o nome da clínica é Fecnier, gente. A doutora Grazi, ela é especialista em harmonização de orelhas. Porque foi uma técnica que mexeu muito comigo. Porque devolver essa autoestima para esse paciente... A sua orelha sempre foi assim, né, doutora? Eu até queria fazer aqui um pontinho, mas... Não, mas até ia te perguntar, no meu caso, uma orelha dessa, daria para fazer? Com certeza, com certeza. Então não precisa ser somente de abano. Não, tem muitas pessoas que se incomodam com a orelha, mas ela não necessariamente é super aberta. Existem vários graus de abano. Tá. Então existe uma angulação, né, alguns termos técnicos que a gente usa para ver se a orelha é de abano ou não, mas eu digo que o principal parâmetro é o que você sente. Se você se incomoda, se você não prende o cabelo, se você não se sente confiante... eu sou essa pessoa. Não são todas as pessoas que se beneficiam da técnica. Eu faço uma avaliação técnica, porque existem algumas regiões que, como a gente vai só harmonizar, eu não vou diminuir o tamanho, dependendo do caso, com a técnica não fica legal. Mas sempre que o paciente vai ao meu consultório, eu faço essa avaliação e eu falo, olha, talvez o seu caso seja só cirúrgico. E o legal é que eu faço ali com o paciente, ali no espelho mesmo, uma simulação de como ele vai ficar. Então eu falo, ó, a sua orelha a gente vai conseguir chegar nesse resultado, o que você acha disso? E durante o procedimento, eu realizo a harmonização em um lado e mostro para ele no espelho. Para ele ter uma noção. Exatamente. Gente, que fantástico, né? Inclusive, eles podem falar assim, eu gostei, eu quero mais natural ou mais grudado. Então, durante o procedimento, porque não é uma cirurgia, então ele não está dormindo.
ele só está ali anestesiado. Então, durante o procedimento, o paciente pode até optar e dar a sua opinião, que também é Olha uma que ótima legal, ele vantagem. interage e isso é importante, né? Porque durante a cirurgia, muitas vezes, a cirurgia acaba, a pessoa não fica exatamente não é do isso que eu jeito que- que ele é. queria. E é tão ruim, é frustrante. E depois, né, como a cirurgia já tem o corte, não dá para refazer. Essa técnica, caso é raríssimo, mas caso você queira reverter, é só tirar os fios de maneira bem simples e a orelha volta à posição inicial. Então, é uma técnica reversível, que dá mais segurança ainda. E me fala uma coisa, não precisa usar aquelas faixas não, né? A gente No indica a pós. faixa apenas para dormir, Pra dormir. para posicionar um pouquinho a Porque orelha. eu já vi pessoas na rua andando de Sim. faixa. Para cirurgia, No a caso. grande maioria dos profissionais exige que a faixa fique ali pelo menos 30 dias. Então a gente só vai usar pra dormir. Só para dormir, fica Gente, bem bonitinho. E aí no outro dia acorda com a orelhinha, ó. Acorda perfeitinha. Gente, olha, lembrando que o nome da clínica dela é Feisnier, na região da Vila Mariana. Doutora Grazi aí é fera da harmonização das orelhas. E eu gostaria que você deixasse o seu contato, suas redes sociais, que com certeza, de 1.600 aí, eu tenho certeza que muitas pessoas vão te procurar, porque acontecem muitos casos e nada melhor do que a gente trabalhar com a autoestima, com a felicidade das pessoas, né? Isso para mim virou um propósito de vidas. Eu, inclusive, eu dou cursos de harmonização de orelhas, justamente porque, como tem poucos profissionais que fazem, eu não dou conta da demanda inteira. Olha que legal, gente. Então, para você também que quer se especializar na área de harmonização de orelhas, pode entrar em contato. A grande maioria do público ou é biomédico, ou dentista, ou farmacêutico mesmo, como eu. Então, é uma área que está sendo muito procurada, porque é um procedimento novo. sim, E é muito gratificante. Eu imagino. Então, se você quiser saber mais informações, tanto em relação ao procedimento, como em relação ao curso, que inclusive estou espalhando para o Brasil inteiro, porque não merece ficar só em São Paulo. Flá, eu tenho pacientes que vêm do São Luís do Maranhão para ser atendido aqui comigo. Rio de Janeiro, Paraná, imagino, porque- Curitiba, pacientes fora do país, porque Nossa. a técnica também tem alguns países que ela não é tão difundida quanto aqui. Que legal. Então, hoje, o meu propósito de vida é espalhar essa maravilha pelo Brasil e Sim. mundo afora. Gente, porque já imaginou? Deve ser maravilhoso. É igual eu falei, não só no caso de situações de orelhas de abano. No meu caso, por exemplo, como eu tô falando, que eu falei pra doutora Grazi, eu não gosto mesmo de mostrar a orelha. Nunca gostei. Mas talvez agora, quem sabe, daqui 1h30. Vamos marcar 1h30 Uma hora e o e- seu problema vai estar resolvido. Tá vendo? Então, deixa seus contatos e a rede social novamente. É o @DRA Graziele Girousek. Vou soletrar o Girousek. Tá. JIROUSEK. E o telefone e o WhatsApp, se você quiser entrar em contato, é esse que vai estar aqui embaixo. Ótimo, aí na sua tela, entre em contato se você tiver dúvida, quiser mais informações, a doutora Grazi responde. Isso mesmo. E eu vou ficando por aqui, agradeço novamente, é sempre muito bom tê-la aqui conosco no nosso programa, na sua tarde, claro. Gente, eu vou finalizando o nosso programa. Eu desejo a vocês uma semana de muita luz, muita energia positiva, muito cafezinho quente, é isso mesmo. Eu vou ficando por aqui, vocês continuem ligadinhos aí na programação da TV Aberta. Um beijo!